você tem plano. Alô, galera, mais uma vez aqui na Livraria Vozes, Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, entre o edifício Garagem e o Procon. Mais uma vez aqui para falar sobre verdades, mentiras e seus mitos. A grande questão, meu amigo queridíssimo Ronaldo Ferreira, é a seguinte: eu vou começar largando uma pergunta logo no peitoral para você. Largue que eu tô injuriado mesmo. Largue mesmo. Então vou te perguntar logo claramente, meu irmão. Existem verdades cruéis e doces mentiras? Rapaz, existe. O ser humano é o único capaz de transformar qualquer coisa em bondade e maldade. Já dizia Schopenhauer, o animal não consegue ser perverso, o homem sim. Construção maniqueísta total, hein? Porque justamente desse pensamento maniqueísta, né, que hoje vem esse hedonismo de eu quero ser feliz o tempo inteiro, eu quero prazer o tempo inteiro, vem também as verdades cruéis. Muita gente viu aquela série Dr. House. Eu gostava do Dr. House. Eu gostava. E existia ali várias questões éticas implicadas na ideia do ser antissocial do Dr. House. E inclusive, principalmente na sinceridade de Dr. House. E muita gente se espelhava nisso. A grande questão é: será que de fato ser sincero, dizer a verdade a qualquer custo, qualquer preço, é de fato algo virtuoso, algo do bem, algo bom? Ou será que existem várias maneiras de se dizer a mesma coisa? Então, qual é a grande questão? Eu chego para você, Marquinhos, você é meu amigo, eu posso chegar para você e devo chegar para você e dizer algumas verdades, principalmente se eu percebo que, se eu não te disser essa verdade, eu posso deixar você ter um problema, se prejudicar em alguma coisa. Então eu chego para você e te digo essa verdade sem nenhum dó. Você não vai ficar ofendido pela verdade, mas pela maneira como eu falei a verdade. E existe muita crueldade, muitas vezes disfarçada de sinceridade. Então, seriam verdades amargas. Eu acho que a verdade, ela tem várias características e boa parte delas, concordo com você, elas são amargas. Mas os melhores remédios também, né? Já diziam os antigos. A grande questão é: você pode ser extremamente perverso, disfarçado de alguém verdadeiro. O lobo na pele do cordeiro. Isso. Então estou falando a verdade. Quem quiser, problema. Então, aí volta de novo aquela desgraça daquele relativismo, a minha verdade. Né? Em nome da minha verdade, o mundo nasceu depois de mim e para mim. Então, há uma construção aí atual dessa verdade que machuca e da mentira que é sempre perversa. Ou seja, o bem e o mal de forma maniqueísta, ele tem uma tendência sempre perversa aí. Então, existiria uma mentira boa? Muitas vezes, no processo de educação, da gentileza, da etiqueta, da ética menor, você usa várias mentiras para ser cortês, para ser educado. Né? Então, eu acho até que em alguma medida até cabe. Em alguma medida, né? Seguindo aquela lógica de Dostoiévski, o amor é bom, o amor é importante, mas a gentileza é a essência. É preciso, necessário. É preciso e necessária. Ô Marquinhos, aí você vê, por exemplo, você chega para uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo. Essa pessoa, para dar uma melhorada na sua autoestima, corta o cabelo. Você olha e a pessoa lá vem esperando um parecer seu. Você sabe toda essa realidade e diz: esse corte de cabelo me caiu muito mal. Isso não é falar a verdade, isso é um ato de perversidade. Gente, velho. Ficou uma desgraça. E o pior, que às vezes nem ficou.
Então, aí a pessoa diz assim, não sei por que alguém se machucou tanto, ficou tão machucada. Hoje, por exemplo, as pessoas gostam muito de falar, entrar num tema polêmico. Agora, antes de entrar nisso, deixa eu só lhe dizer, fazer uma defesa do processo aí, que é o seguinte, eu entendo que nesse caso, você conhecendo a realidade da pessoa, dizer, poxa, ficou tão legal o seu cabelo, poxa, você ficou de uma forma tão reluzente, pô, deu uma levantada no astral, que coisa linda. Porque eu acho que tem isso também, né? Eu acho que aí... Até a intenção da pessoa de buscar dar Eu uma acho que a melhorada. grande verdade, a grande mentira é aquela que a gente carrega. Quando você fala uma verdade pra você, eu preciso melhorar nisso, eu preciso construir aquilo, e quando você mente pra você, antes de mentir pra alguém, eu acho que esse é o mal maior. Então, muitas vezes, na verdade, é um ato virtuoso esse tipo de coisa. A pessoa precisa de um apoio e você vai lá e ceifa. E Como ainda... tem pessoas que chegam em grupos sociais, né? Nós estávamos reunidos alguns dias atrás e muitas vezes um ou outro entram lá e dizem assim, vamos discordar porque a minha verdade... O que tem de gente se apropriando de verdades pessoais, né? E as mesmas que dizem que não existe verdades absolutas. Pois é, isso é ruim. Porque a gente estava num grupo coletivo que se reúne, o pessoal bacana lá, e às vezes a discórdia ela vem com um ato de agressividade desnecessário. Eu não tenho apreço por uma verdade dessa. Não me interessa. Eu reunido com amigos, me divertindo, congraçando, eu prefiro às vezes a piada de uma mentira muito desvairada do que uma verdade deslocada, sem propósito e agressiva, violenta e desrespeitosa. Isso eu não concordo. Certo? Porque a verdade real é aquela que orienta, é aquela que corrige rota, é aquela que levanta o cara e diz assim, olha, você precisa ouvir isso. Ah, mas eu não quero, mas precisa. Isso é o que é o essencial. Essa é a verdade funcional. E não é a minha verdade, não é a sua, é a verdade que precisa ser dita. Tem coisas que nos ferem, tem coisas que precisam ser ditas, né? Agora, você distribuir uma verdade sua para todo mundo se arder, aí, meu amigo, não é verdade, é ato de violência, é agressão. E eu vou dizer, em ambiente de amigos, isso nunca cabe. Você entra naquela lógica do Caetano, que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Ah, isso não é como eu. Não serve. Narciso é aquele mito, né? O lindo que não pode nem contemplar sua beleza. E é no momento em que ele contempla sua beleza, ele não consegue enxergar mais nada. Então esse é o Narciso. Exato. Eu sou sempre belo, é sempre eu, primeiro eu, segundo eu, antes eu sempre. O outro não importa. Aí você cai nessa questão da gentileza, né? E aí, em nome da verdade, eu consigo ser mal. Que é muito interessante que quando a gente começou a falar sobre o que seria a verdade, né, a virtude e tudo mais, as pessoas não acreditam numa verdade desse tipo, mas acreditam na sua verdade, que pode machucar, pode ferir, etc, etc. Tá cheio de proprietário de verdade por aí. E aí eu entro youtuber, não sei quemzinho, Olavo de Carvalho, o cacete, os caras cheios de verdade pra lá e pra cá. Meu amigo, olha, eu não quero ouvir a verdade de João, de José Joaquim, de Olavo de Carvalho, de Nando Moura. Eu não quero ouvir a verdade dos outros, não. Eu quero vivenciar a minha verdade. Eu sou produto da realidade que eu vivo. Eu sou produto da minha alegria e do meu sofrimento. Eu sou produto da minha vivência. Então eu não vou chegar para um amigo, eu não vou chegar para um aluno, eu não vou chegar para os meus pais. Vocês devem fazer isso porque funciona para mim. Não. Vocês devem respeitar porque eu os respeito. Vocês devem dialogar, porque eu dialogo com vocês. Essa é a transmissão de verdade que nós estamos falando aqui, né? Então, assim, não! Como é? O cara escreveu como não ser um idiota. Então, você deve ter muita propriedade do que é um. Então, assim, eu acho que necessário para não ser idiota. Pois é muito bacana isso. Só que é o seguinte, isso só funciona para ele. Não, mas eu acho isso não mais funciona para mim. Isso não funciona para você. Hã? Eu acho mais engraçado, não triste, melhor dizendo, quando alguém diz assim, você precisa do mínimo para não ser aquilo que é ruim. Porque vinde a mim, o Todo-Poderoso, que sabe as respostas do mundo. O resto do mundo, que não compartilha da minha ideia, é composto de idiotas. Claro. Porra, isso é de uma prepotência
é de uma prepotência absurda, é aquilo que a gente vai encontrar no início da filosofia. O que é o amor à filosofia? Pitágoras, né? Sófos, eu não sou um Sófos, meu filho, eu não sou um sábio, eu sou o Philos, Sófos, alguém que ama, alguém que é amigo do saber. O saber é uma construção de vida. Então, no momento em que alguém abraça uma verdade absoluta, ela demonstra o quanto ela é ignorante. É uma demonstração de ignorância. Sim, aí você vê o cara bater na mesa lá, como o que você citou também, o Nando Moura, pá! É porque vocês são idiotas. Aí você olha pro cara assim, velho, você... Eu vejo isso também num outro aspecto, né? Dentro do catolicismo, você vê alguns vídeos de uns caras que condenam meio mundo de pessoas a partir de uma verdade que ele está buscando, a verdade absoluta da igreja. Eles, que verdade absoluta é essa da igreja, senão a própria palavra do mestre, dos mestres Jesus, que ensinou a amar, perdoar, respeitar, dar outra face? Esses caras chegam já batendo. E não deu fórmula pronta de verdade pra ninguém. Buscai. Olha, é por isso que muita gente não gosta, muita gente acha um absurdo. Eu lembro uma vez, eu estava estudando filosofia, ainda era religioso, e aí eu disse para um diretor espiritual que acreditava que Jesus tinha sido um grande filósofo, aí ele caiu pesado em mim, que os filósofos eram loucos, etc. Hoje eu concordo com ele, porque existe um monte de idiota, como Olavo de Carvalho, que se diz filósofo. Ele pode ser tudo, menos um amante do saber. Até porque o saber dele já chegou de forma tão pronta que ele não precisa amar mais nada. Eu sei. Não, a gente vê muito isso, como eu falo assim, muita gente se apropriando, não vamos nos ater apenas a alguns personagens, mas você já chega em vários lugares, você vê, pega livros, revistas, de pessoas dando receita de sucesso. Não é verdade? Isso virou uma moda da década de 90 para cá. Receita do sucesso, os 10 passos para você ser não sei o quê, os 15 passos, não sei o quê, 7 coisas que você precisa saber, que agora são 247 coisas que você precisa saber. Então a coisa vai crescendo, o cara vai envolvendo as pessoas em algo que parece muito verdadeiro, mas que não é fato. Porque, como a gente diz aqui, como a gente está discutindo aqui, a verdade tem que ser buscada por você. A mentira que você conta para os outros, ela primeiro passou por você. Sim. Então essa é a grande questão. Mas o problema é que de tanto contar mentiras, as pessoas estão enlouquecendo e achando que suas mentiras são verdades. O grande problema hoje é isso. É comum você ver mentirosos vendendo a ideia da felicidade. Eu estava numa palestra há 2 semanas que estavam falando de pessoas depressivas hoje que vendem a ideia o tempo inteiro de que estão felizes. Ou seja, elas não procuram ajuda. Virou meio que uma obrigação, né? O cara tá na rede social mostrando felicidade o tempo todo. Sempre, eu sou sempre. Feliz. Né? O tempo inteiro. Eu sou realizado. Olha só aquele bonequinho. Eu estou realizado. Eu sou feliz. E aí, além de não ajudar outros depressivos, não se ajuda. Porque, ele vai ter que demonstrar tristeza, não é isso. É ele assumir que existe uma tristeza nele, que ele não precisa ficar disfarçando isso. Até para buscar uma ajuda, mano. Claro. Porque fica passando uma ideia muito equivocada e danosa de que ter depressão é um erro ou um problema ou algo que deve ser levado como vergonhoso, e não é. E a pessoa não busca ajuda. E imagine que mundo cruel, né? Das pessoas, das verdades absolutas que machucam e ferem, e das mentiras que igualmente machucam e ferem. Ou seja, 2 coisas opostas que são usadas para o mesmo princípio de falta de princípio. Pois é, meu irmão, esse tema a gente vai continuar daqui a pouco, pessoal. Exatamente em cima dele, porque ele não é tão curto assim, mas daqui a pouquinho a gente volta e estamos esperando a presença de vocês. Um grande beijo, daqui a pouco estamos aí. Ronaldo, mais uma vez, homem.